Atenção, Rede Transamérica. Let's go. Conectando música e informação. Hello. Comentando os fatos do dia e discutindo a relação. Não é briga, é conversa. Conversa você então, você que briga, sua louca. Louca é você, idiota. Começa agora. 2 em 1 Transamérica. Queremos saber o que mudou na cabeça dos homens de hoje. Ele é psiquiatra, é psicoterapeuta, é o Luiz Kushner. Bom dia, doutor Luiz, bem-vindo ao 2 em 1. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e teus ouvintes. Bom dia, doutor. Será que a partir de hoje nós, mulheres, vamos conseguir entender esses seres que dizem que não nos entendem? Homem, eu acho engraçado. Vai entender cabeça de mulher, mas homem tem cada uma também que você fala. Depois eu que não sou entendível, pelo amor de Deus. Olha, né? mas entender é diferente de controlar, hein? Vamos fazer bem essa diferença aqui, tá bom? Mas quando a gente entende o que o outro quer dizer, existe muito essa falta de diálogo claro entre homem e mulher. Vamos pro cinema? Vamos, mas quer dizer não. Essa coisa assim, ele não fala, outro entende de outro jeito. Aí você pensa que o cara tá pensando desse jeito, mas não é isso que ele tá pensando. Mas por trás eu gostaria que ele fosse diferente, não tem? Isso, sempre, em tudo. Então não é só entender, é querer mudar. Sempre existe isso, dos dois lados. Muitas vezes a mulher, ela não quer só entender, e esse é o problema. Se ela quisesse só entender, tá bom. Ela é criar um jeito de estar com eles, né? Mas o problema é que a mulher quer muito que esse homem seja do jeito que ela gostaria que ele fosse. E aí dá um nó, né? Aceita com os defeitinhos, com as segundas intenções de, vai mudar. Um dia muda. Ou o que eu posso fazer para ele ser diferente? Entendi. E aí, como é que a gente faz, então, pra ficar por dentro da cabeça dos homens, além de ler o livro, que tá muito bacana? Tem uma coisa que eu li e que é muito verdade. Homem tem vida própria. Isso ninguém muda. Desde criança. Pois é. Menino, né? Desde criancinha. Você começa a reparar, é verdade. Ele não tem essa questão da dependência do que estão achando, do que a mulher quer, e o que esperam dele. O homem tem uma questão de funcionar dentro dele como alguma coisa autônoma. Exato. E isso é difícil porque aí esse é o caminho para a liberdade. O homem, ele tem uma necessidade premente, constante de liberdade. Mas o homem é dependente, né, doutor? Ele busca essa liberdade, mas ele depende da mulher, não tem a maioria. O homem depende muito da aprovação da mulher e da companhia da mulher. Isso nessa relação homem-mulher, o homem tem essa necessidade que ela esteja lá. Mas isso não quer dizer que ele esteja à mercê dela. Ele quer a companhia, não quer dizer que ele queira ser controlado por ela. Então, o homem que está junto com uma mulher, ele quer muito estar com ela, mas lá dentro dele tem um espaço de liberdade que ele precisa preservar muito. E isso, às vezes, claro, dá muito rolo, porque... Mas, apesar disso, o contrário é verdadeiro também. Ele quer a mulher à mercê dele. Ela não vai sair com essa roupa, não. Que você não vai sair com as minhas amigas, mas eu vou no meu futebol, não tem? O homem é muito controlador. Muito. Ele quer muito que essa mulher esteja dentro dos moldes, porque isso é que confirma ele como homem. Então, muitas questões, hoje em dia o homem ele tá mais fácil, ele tem uma amplitude maior do que é ser homem, né? Não é como antigamente que tinha tudo muito baseado no machismo, na força, isso na mudou autoridade. mesmo, né? Bem visível. Mudou. Agora, esse homem quer essa mulher porque é ela que vai confirmar ele como homem. Então, ela quer ela por perto. Ele quer que ela tenha certas características, porque essas características vão confirmá-lo de, não, então tá bom, você é homem. Só que isso não significa que ele vai estar nessa posição com ela. Ele não se coloca. Uma coisa é o que ele quer, outra coisa que é dela, outra coisa é o que ele precisa para ele. Meu Deus. Fala. O homem é mais egoísta que a mulher, então. Eu acho que é mais individualista. Eu não chamaria egoísmo porque tem um juízo de valor aí, né? E como a minha questão, né, é estudar, é tratar, é cuidar, eu não tenho o juízo de valor de dizer assim, olha, um é pior do que o outro. Não é. Eu tô nesse livro principalmente descrevendo que é assim que eles são. Os homens, eles são muito complicados ao meu modo de ver. Aí tem uma parte aqui, ó, na página 58 do livro,
que diz a paixão e os arquivos masculinos. Por que os homens mantêm esses arquivos, sendo que as mulheres limpam o HD de vez em quando? Que inferno, eles tiram da gaveta, tiram lá vai lá pro cemitério e ressurge das cinzas, assim, esses cadáveres das vidas. E são todos. Pois é, mas sabe que o homem, ele tem um mundo interno que ele preserva muito, muito. É diferente da mulher. A mulher, o mundo interno dela, ele é muito mais fácil de ser acessado pelos outros e ela troca muito mais com o mundo externo. Eu digo o mundo interno, é o mundo emocional interno dele. O homem não. O homem tem esse mundo interno, ele não troca, mas não troca nem por uma Ferrari. Com o melhor amigo, nem com a mãe, nem com... e muito menos com a mulher do lado dele, né? Ele não troca. E esse mundo interno contém as memórias dos amores da vida dele. Doutor, então, eu sofro com isso, porque eu quero viajar, eu quero ver quem tá lá nesse arquivo. Então, não dá, né? Não dá, ele não vai mostrar. A mulher nunca vai conhecer tudo que está acontecendo dentro dele. E, por um outro lado, a mulher expõe com muito mais facilidade o que está acontecendo dentro dela. Tudo se abre. E aí, dentro desse repertório todo que ele tem, das lembranças, o homem tem, muitas vezes, a lembrança dos grandes amores, das grandes transas, ele faz comparações, mas são todas coisas que fazem parte lá das figurinhas que ele coloca lá no álbum dele. E fica lá na imaginação. E nesse caso, a mulher tem que fazer o quê? Desencanar disso? Ficar cutucando é pior. Nem adianta cutucar, nem adianta, é melhor sair dessa, porque vai perder tempo, né? Entendi. Mas, doutor, isso oferece perigo para as mulheres? Elas precisam ficar ter essa preocupação ou podem desencanar? Mim, ela fica sofrendo aqui e quem sofre sou eu por tabela, doutor. Você falou, isso mesmo. Desencanar porque vai sofrer. Vai sofrer? Ela vai sofrer, porque se ela ficar atrás disso, é uma energia que ela gasta que às vezes atrapalha na percepção, no entendimento desse homem. Mas então, essas minhas memórias, elas vão causar ameaça para ela? Ou não? Só ameaçam se ela for uma pessoa que não consegue deixar de controlar. Porque aí ela diz, bom, então se a minha função é controlar um homem e eu não estou controlando, é uma grande ameaça para ela. Agora, se ela disser assim, olha, eu não vou, se ela assume isso, não adianta, esse homem não é meu, não comprei ele na banca, no supermercado. Eu até no livro escrevo que o homem não é uma caixa de lasanha que ela vai lá e compra, não é. Né? Então, se ela se dá conta de que esse homem não é posse dela, e ele pode ter o mundo interno dele, que isso, ele vai lidar do jeito que pode lidar, não adianta. É como ele dá conta de lidar. Doutor, mas você quer me matar? É tipo isso aqui, ó. Começa a tocar uma música lá dos 1.200 anos atrás. Aí o cidadão para tudo. Fica olhando pro nada, assim, curtindo, sorrisinho, canto de boca. Tá lembrando de alguma vaca, só pode ser. Gislane, me deixa em paz. Você sabe que isso acontece e, na verdade, às vezes o homem não tá nem lembrando de nenhuma ex dele. Às vezes o homem tá lembrando de alguma coisa da infância dele, de amigos dele, da família dele. E a mulher é encanada. Olha, isso que você falou é padrão. A mulher acha que se ele tá com o olhar longe, esse olhar longe é uma outra mulher que ele amou mais que ela. E essa mulher sofre. E até ela conforme a estima dela esteja baixa, ou mais baixa, ela vai sofrer mais. Uma mulher que diz, olha, deixa, ele tá pensando, isso faz parte da lembrança dele, da memória dele, não adianta ela querer apagar, ela não vai apagar o hardware. Ela pode fazer ele jogar fora todas as fotos. E ela faz, né? Ela acha que jogando foto ela consegue. Mas na primeira, ele vai pensar e aí ela perdeu esse controle. Não? Doutora, a gente leu o resultado de uma pesquisa agora há pouco, dizendo que os homens são mais felizes que as mulheres nos relacionamentos. Eu acho que é por causa do envolvimento. Eu acho que mulher é mais sentimento, acaba se envolvendo demais. O homem, eu acho que ele trata tudo com mais facilidade. Tipo, não vou sofrer pelo que não vale a pena. Tipo, a gente sofre porque não consegue adivinhar o pensamento do parceiro. O homem nem tenta adivinhar, né? O homem coloca numa gavetinha. Não é? O homem diz assim, bom, vou ver o campeonato. Depois eu volto. Quando volta, ou o problema não tá mais lá, ou se tá, ele vai refletir de uma outra maneira. Por isso, claro, que ele desgasta muito menos com isso, né? Ai, gente. Então, a mulher tem que mudar o comportamento pra entender a cabeça do novo homem?
Ou alguns comportamentos. O comportamento, claro, a atitude em relação a ele vai ajudar muito a ela e a uma coisa que é importante para ela, que é construir uma relação saudável, né? Muitas vezes, não estou dizendo que só as mulheres estragam uma relação, muitas vezes os homens também estragam, mas dentro dessa vertente que entender o homem implica em aceitar e provocar mudanças ou discutir, por mais que ele não goste de discutir, é importante. Tudo isso faz com que essa relação fique mais saudável. A gente sabe muito bem que uma relação que tem muito pau, tem muita briga, tem muita cobrança, essa relação começa a morrer, né? Porque ela começa a paralisar. Vai minando, né? Enche o saco brigar toda hora. Doutor, o senhor teria algum conselho para dar para as mulheres para elas identificarem o perfil de um cara que seja fiel? Existe homem fiel? A priori existe, por que não? Porque então, não é que a priori não existe. Como as mulheres identificam? Tem um truque para elas identificarem isso? Ou identificarem o não fiel, né? Para elas já fugirem desse tipo? Eu nem sei se é o caso de identificar se ele é ou não. Isso não sei o quanto isso vai fazer diferença. Não tem algum traço assim? Porque o homem, a fidelidade, ela é muito relativa. O homem pode ser infiel no que ele pensa, no que ele sente, e a mulher também. Então, essa questão de fidelidade, o quanto ela é restrita na questão sexo é uma coisa. Quando a fidelidade ela fica restrita na questão do envolvimento, do amor, da paixão, é difícil. Que homem que não vai ter a lembrança ou o desejo por alguém, né? Ele pode não realizar isso. E tem uma questão muito importante. O homem, ele passa, a coisa passa. Para ele não é... As coisas não chegam e ficam e ele vive aquilo profundamente. Então, muitas vezes, isso que se chama traição, porque a gente está falando de fidelidade, essa é uma traição fugaz, é uma traição que não faz nenhuma diferença para ele. Tem um termo que algumas pessoas me falam, né, que é a questão de lavou tá novo, sabe? Para o homem, muitas vezes é assim. É isso mesmo. Não faz diferença nenhuma. Entendi. E pode ser que se o clima estando ruim, vai fazer diferença. Porque aí, claro, um homem que chega em casa com medo ou com insatisfação ou com a impossibilidade de transpor uma mulher de mau humor, é claro que ele vai se fechar e ele pode se afastar, né? Gente, o mau humor. Agora, doutor, os homens, eles têm dificuldades, isso desde os primórdios. Dificuldade de expressar o sentimento, medo, angústia, até de falar eu te amo, ou de demonstrar que gosta, que você sabe que gosta, mas é difícil pro homem mostrar isso, né? Do jeito que a mulher quer. Obrigado, doutor, de novo. Olha, deixa eu deixar muito claro. Mas calma, consulta com você. Deixa eu falar claro aqui. Expressar. A mulher quer ouvir essa palavra, eu te amo, porque ela viu lá no filme, que é assim que faz. Comercial. Ela aprendeu lá no livrinho, é assim que... ela precisa ouvir isso. A mulher não consegue dimensionar que o eu te amo tá na cabeça do homem ao longo do dia. Ele tá, na hora que ele está se dedicando, na hora que ele está engolindo o sapo, na hora que ele está se ultrapassando nas questões do desejo dele, da preguiça, ou dos medos que ele tem. Ele vai lá e ele tem que enfrentar coisas mesmo tendo vergonha. Ele pode muito bem estar com essa questão do eu te amo por trás. Ele está pensando nessa mulher. Tem homens... que às vezes eles eles nem conseguem falar com a mulher, mandam uma mensagem. A mensagem é: tô aqui, eu vou chegar tarde. Por trás disso tem um eu te amo. Mas a mulher, como ela não ouviu, como não está escrito, como não escreveu um beijinho, e não é eu te amo. E esse homem tá com essa mulher na cabeça. Então, a mulher precisa ampliar um pouquinho. Colocar óculos, limpar um pouquinho esse óculos, limpar um pouquinho e entender melhor essa comunicação. Homem se comunica de outro jeito, não é falando.
Viu, Gislaine? Eu vou ler esse livro aí, porque Aprenda. o que você falou faz sentido, sim, mas é realmente o que eu queria não era isso, não era que, hoje não sei o quê. Jamais ouvirá isso fui de mim. almoçar, trouxe um chocolate pra você. Ó, quer saber? É isso que eu quero. Quer saber? Os homens falam isso, mas é vazio. Ah, é? Eles É tipo falam pra agradar, isso, você quer eles falam ouvir? pra agradar. Você quer ouvir, eu vou falar, então tá e bom, no eu te fim a amo. mulher ganha um homem falso. Então é muito melhor se ela conseguir valorizar, porque essa mulher que valoriza Esses isso pequenos pra ele, detalhes. para ele vai devolver para ela mais. Então, a mulher que cobra ele falar, retira a possibilidade de ele ser espontâneo nesse tipo de declaração. Caramba, isso foi uma lição. Você acaba com uma espontaneidade. Isso mesmo. foi uma lição. Tá louco. Ó, a Priscila Santos Fernandes lá no Facebook disse que hoje eles sabem da sua obrigação de ajudar nas tarefas domésticas, principalmente quando a mulher trabalha fora. Isso é bom. Isso tá todo mundo reconhecendo. A Aline Regina de Brasília também colocou assim que o namorado dela sabe que tem a obrigação de ajudar na casa com as crianças e até mesmo em dar amor pra ela sempre, incondicional. Ela fala um beijo pro meu amor Nilson, Aline Regina de Brasília. Isso também foi uma evolução do homem, saber que tem que ajudar nas tarefas domésticas? Sim. Tinha vergonha disso? Olha, não é só tarefas domésticas. O que mais evoluiu foi a questão dos filhos. Dos filhos. Né? O homem, ele ganhou um espaço afetivo aí, porque na hora que ele cuida, ele tá perto, ele acompanha. Dedica mesmo, né? E aí ele ganhou, porque ele tá ampliando esse mundo mais restrito que ele tem. Gente, a prova disso é que homem, tipo, não troca o futebol pra ir no shopping com a mulher, mas se o filho pedir pra ir jogar, bater uma bola ali embaixo no prédio, vai. Vai com amor e se diverte e não se culpa por isso. É um espaço que ele tem, né, de brincar. O homem precisa brincar. Há muito tempo atrás, eu escrevi um livro que era Homem, um pedaço adolescente, adolescente, pedaço de homem. Que é esse adolescente que fica, que é o colorido do homem. Muitas vezes o homem cresce, se desenvolve e vira um container, um caixote, né? Amargo, duro, né? Sem graça. Não pode perder isso. O filho descobre isso dele e esse homem ganha, né? Ganha mais um tempo de vida feliz, né? Agora eu me descobri um caixote. Nós vamos ter um filho. Bom, 2 em 1 hoje tá com o psiquiatra e psicoterapeuta, o Tá Dr. conversando Luiz muito Kushner. com o doutor, porque você não marca uma consulta Eu queria lá no muito consultório que dele. fosse transmitido um papo que rolou nos bastidores, um barraco que a Gislaine fez aqui. E aí o doutor explicou por que estava ocorrendo esse barraco. Aí, coincidentemente, caiu um e-mail aqui na minha mão da Maria Helena Dorocinski. Ela é do Paraná. Ela falou assim: realmente, doutor, eu ouvi o senhor dizendo e o meu marido faz como o senhor disse. Ele não verbaliza as coisas. Mas ele me demonstra carinho, dando beliscões, mordidas, me deixando toda roxa e me irritando. E quando ele me irrita, ele fica contente. Aí eu vejo que ele está alegre de estar ao meu lado, me irritando. Eu não entendo qual é a graça de irritar. Doutor, quando faz uma coisa que me irrita, aí eu demonstro que eu tô irritada. Aí ele não para de fazer aquilo. Bom, o homem se diverte muito com a mulher, ele gosta disso, inclusive ele, nessa hora, ele tem muito poder sobre a mulher, porque a mulher se descontrola, né? E aí ele, claro, ele relaxa, e o riso, o contentamento vem porque ele relaxou. Ele tá lá nessa situação e não tá brigando, que é a salvação dele, porque ele ficar numa situação de discutir relação, de ficar tentando convencê-la é desgastante, né? Credo. Então essa risadona vem Essa daí. risada, eu tô lá, os hormônios fervendo, tudo descontrolando, colesterol, glicemia, tudo descontrolando. Nossa senhora, minha vontade era matar. Mas enfim, respira e passa. Uma coisa que eu queria falar é sobre o corporativismo masculino. No livro você coloca de outra forma aqui, mas quer dizer a mesma coisa. O famoso clube do Bolinha. Isso não muda, né, doutor? Não muda. Inclusive, o grande... o que é precioso no homem são os amigos dele, né? O homem que vai perdendo amigos, às vezes até porque a mulher expulsa esses amigos da vida dele, é um homem que fica pobre, ele empobrece. A mulher tem até esse homem só para ela, mas mais cedo ou mais tarde vai reclamar que ele não traz nada de novo, que ele é paradão, que ele não tem energia. Então, o homem, aonde ele se alimenta desse colorido dele é com os amigos. E esse corporativismo é porque o homem percebe bem
que se ele conseguir guardar essas coisas com os homens, ele também vai ter a proteção deles. Agora, tem um viés aí que é meio complicado, que é aquele homem que entrega o amigo para a esposa. Tem isso aí? Tem, mas ele não entrega, ele entrega para fazer média com a esposa. Não acredito. Não é porque ele acha aquilo do outro. É porque é um jeito de ele neutralizar a raiva que ela teria dele se ele fizesse a mesma coisa. Então ele vende. Espertinho. Ele vende um santinho que no fim isso vai acabar criando uma armadilha para ele. Safadão. Porque mais cedo ou mais tarde, se ele cair naquilo, ela vai saber qual é o caminho da mina e ela vai descobrir. Então, às vezes o homem se perde nisso. Ele fica tão grudado nessa mulher, ele fica tão... Sabe aquela relação de casal que diz nós? Nós. Não existe mais eu e você. 2 em 1. É nós, Ou até aquela que o homem chama a mulher de ai, mãe, mamãe. Conhece isso? Sim. Então, esse homem perdeu a identidade dele, pelo menos nessa relação. Vive em função de. Tem outra coisa que a gente, nós do Clube da Luluzinha, a gente acha que é o seguinte, a novela tá mostrando isso. O homem, quando ele tá traindo, quando ele tá fazendo alguma coisa que não deve, ele fica muito chamando a atenção pra que a esposa não faça isso. Tô de olho em você, hein? Mas você vai com essa roupa na academia? Aquela... não sei o que... Eu fico com a pulga atrás da orelha quando eu fico muito incomodado com uma coisa que não tá acontecendo comigo, que o meu comportamento não tá dizendo isso. Né, Gislaine? Eu acho que tá aprontando e fica subjugando, fica jogando pro parceiro. Diria o mesmo de você. Não sei se dá pra gente colocar isso como via de regra, não. O homem pode sim ficar muito incomodado porque ele pode ter fantasias, não porque ele esteja aprontando. Ele pode estar tendo desejos e aí é claro que se ele se ele sente esse desejo, ele se coloca no lugar de um outro homem que vai ter esse desejo pela mulher dele e ele não quer dividir porque... Sabe por que o homem não quer dividir? Porque ele não quer ser comparado. Porque ele tem muito medo que essa mulher vai gostar de um outro que seja melhor que ele. Porque o homem tem uma insegurança básica do masculino dele, básica. Ele não tem nunca certeza de que ele é bom. Ele é o bom. É mesmo? Nunca. Eu achei que o homem fosse mais seguro. Ele faz o homem, você sabe que o homem tem muita máscara. E aquela coisa que eles ficam falando, que a gente acha, por exemplo, eu acho que o Sam come todas da raça. Ele pega as novinhas, porque ele tem cara de bom moço, menino que a mãe gosta, sabe? Família, cuida da mãe, essa coisa. Na minha cabeça é isso. E todos os homens falam que as mulheres acham isso. Queria estar comendo como a mulher fala, pegando todos como a mulher fala. Eu gostaria. E na realidade não é isso. Às vezes é só um jeito dele se divertir, não quer dizer que ele faz. O homem às vezes se diverte só pela sedução. Dando a impressão dele. Entendi. Não acho mais nada de você é um pangaré. Gislaine, você tem que assistir a palestra do Dr. Luiz, você tem que ler o livro do doutor, que é o Por Dentro da Cabeça dos Homens. O livro eu vou ler mesmo. E também acessar o Facebook do Dr. Luiz, que é o facebook.com/LuizKushner, e também o doutor tá no Twitter, e tem o site também, luizkushner.com.br. A gente vai colocar o link no nosso site, que é até difícil eu pronunciar aqui pra galera pegar, mas enfim, vai estar o link lá no nosso site. Kushner, SCHNIR. Pronto. O livro aqui, na contracapa do livro, ele resume de uma forma legal, que explica o que vai por dentro da cabeça dos homens e oferece informações valiosas para você viver melhor com o seu parceiro e com você mesmo, que é isso que a gente precisa, né? Precisa, não porque a mulher vai ganhar. Não é mudar o outro e sim entender o que está sendo dito de uma forma diferente por esse novo homem. Com certeza. Simples assim, Obrigado pelas lições, viu, doutor? Doutor, muitíssimo obrigada. Adorei o bate-papo. O livro está nas livrarias de todo o Brasil. Vale a pena você conferir. Por Dentro da Cabeça dos Homens. Bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado. Eu que agradeço vocês, viu? Tudo de bom. Obrigado, valeu. Doutor. Quer ouvir mais? Sintonize o 2 em 1, de segunda a sexta às 8 da manhã, aqui na Transamérica.